Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula ao vivo. Preparei como tema os 10 maiores erros na mesa posta. Então, acompanhe até o final desse vídeo para você saber quais são esses erros. E se você está vendo a reprise pelo IGTV, clique aqui no meio para esse vídeo continuar aparecendo para você. Olá para todo mundo que está chegando aí. Vou esperar todo mundo chegar, todo mundo entrar para a gente começar a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindas. Ontem eu sentei na outra mesa, hoje eu tô sentando aqui. A gente vai dando uma variada aí nos cenários, né? Pra não ficar muito cansativo a imagem. Preparei como tema de hoje os 10 maiores erros na mesa posta. Sei que muita gente já começa a olhar, fica com medo. Até fiz uma pergunta no post hoje perguntando se o medo te paralisa, né? Porque às vezes a gente tem medo de alguma coisa e aí a gente prefere às vezes não fazer ou enrola, né? Porque a gente fica com medo, com receio. Então, muitas vezes, para muitas coisas, o medo paralisa. Aí alguém até comentou assim, não, o medo não me paralisa, o medo me motiva. Que bom, né? Que quando tá com medo, vai com medo mesmo assim. Muita gente fala que coragem é isso, né? Que coragem não é a ausência de medo. Que coragem é mesmo com medo você fazer. Então, boa tarde para todo mundo, sejam todas bem-vindas. E é isso, eu acho que tem esses dois pontos. Então, por que eu resolvi fazer esse tema? Por que eu escolhi esse tema de hoje? Escolhi porque para ser a nossa jornada aí, cada dia a gente vai falar de uma coisa, cada dia vou explicar um tema para vocês, cada dia a gente vai ter um assunto diferente. E aí, o de hoje é porque eu sei que o medo às vezes paralisa. E eu sei que quando a gente não tem confiança para fazer algo, também paralisa. Quando a gente tá seguro para fazer algo, tipo uma receita. Se eu tô segura, eu vou lá na cozinha, faço minha receita e dá tudo certo. Agora se eu fico com insegurança, aí eu leio a receita um monte de vezes, eu separo os ingredientes, aí eu vou e volto, aí não sei, aí eu erro alguma coisa, porque às vezes a gente fica meio desatenta. Então, eu preparei. Alguém falou que a tela tá verde. A tela tá diferente aí, gente? Então tá. Então eu preparei hoje pra vocês ficarem mais confiantes e saber que não tem muito segredo, não tem mistério, tá? Vocês estão falando comigo pra entrar ou sair de novo ou a pessoa que falou que a tela tá verde, gente? Estão falando aqui que tá normal. Então é isso. Então, às vezes, o medo e a insegurança paralisam mesmo a gente. Tá bom? Então, um monte de gente falando que tá normal. Tudo certo por aqui. Tem gente que falou que travou e voltou. Por aqui tá tudo certo. Vocês vão me dando notícia aí. Tá bom? Então, antes da gente começar essa live mesmo, antes da gente entrar aqui no nosso assunto, queria pedir para vocês compartilharem essa live. Clique aqui embaixo no aviãozinho que tá aqui, na setinha que tá aqui, nesse triângulozinho que tem aí. E vamos chamar mais gente para poder participar dessa aula de hoje, que vai ter muito conteúdo. Para quem tá falando que tá verde, que tá escuro, eu vou recomendar entrar e sair de novo, porque aqui tem um monte de luz aqui em cima de mim, a internet está conectada certinha e por aqui tá tudo certo, tá bom? Então, compartilhem, contem aqui pra mim se você compartilha pra gente começar a nossa live, tá bom? Compartilha, clica aqui, digita o nome de alguém que você acha que precisa de estar aqui com a gente hoje e vamos trazer mais gente, porque é sempre um assunto que todo mundo gosta, um assunto descontraído, leve e que eu tenho certeza que quem ficar aqui vai gostar. Então, o assunto de hoje são os 10 maiores erros na mesa posta. Vamos lá. Quem compartilhou, volta aqui e me conta que compartilhou, hein? Deixa eu ver.
Um monte de gente falando que tá tudo certo, porque normalmente quando tá errado, gente, trava pra todo mundo, tá? Mas, ó, a gente já compartilhou. Mas como aqui é uma ou outra pessoa que tá falando, acaba que não é. Isso aí é experiência com as lives, tá? A gente tem, sei lá, eu já perdi a conta de quantas que foram. Eu sempre falo mais de 100, já deve estar quase chegando nas 200, não sei. Mas foram muitas, muitas, muitas. Ó, a Lucilei falou que compartilhou, a Eliane, a Suelen. Então tá. Então, ó, a M_S Batista falou que compartilhou com 5 pessoas. Muito obrigada, todo mundo compartilhou. Vou fechar os comentários pra gente começar o nosso assunto, porque senão eu fico tentando ler, responder vocês e fico aqui no meu planejamento e acaba que não sai nada, tá bom? Então é o seguinte, tem muita gente que torce o nariz quando fala erro. Eu mesma acho que tem algumas coisas que são erradas, mas que tem algumas coisas que são erradas, mas que passam. E aí, ao longo desses 10 tópicos que eu preparei hoje pra vocês, vocês vão perceber. Vê se essa porta tá aberta. Começou a chover bem na hora da live, gente. Só fechar a porta ali, pra não fazer barulho. Obrigada, amor. Então, o primeiro erro, o que pra mim são erros? São esses 10 aqui que eu coloquei. Não é só erro de posicionamento de item, isso eu também coloquei. Mas, pra mim, erros são os principais erros são nos detalhes. E eu vou explicar isso com exemplos. Então, o primeiro erro às vezes a gente não tem muita experiência, não tem muita prática, vê um arranjo, né? Não sabe fazer arranjo, vê alguma coisa bonita, assim, eu vou fazer esse arranjo aqui pra minha mesa. Aí você vai e faz um arranjo super alto e coloca assim no centro da mesa. Aqui eu tô exagerando porque era o que tinha aqui em casa, tá? Mas, eu vejo muitos arranjos altos assim, as pessoas colocam no centro da mesa. Por que não é legal? A mesa é um lugar de ter troca, de ter olho a olho. A mesa é um lugar da gente estar à vontade. Se tem um monte de coisa que tem uma barreira física, literalmente aqui, ó. Se tem uma barreira física, como que vai ser um lugar de comunicação? Como que vai ser um lugar de interação? Não tem jeito. Não tem como a gente fazer um arranjo alto. Qual a altura de arranjo? Vai depender da largura da sua mesa, tá? Se sua mesa for mais larga, um pouquinho mais de um palmo, tá tranquilo. Tipo, uns 25, 30, se sua mesa for larga. Se sua mesa for estreita, essa mesa que eu tô aqui de madeira, ela é mais estreita. Aí, pode ser em torno de um palmo mesmo, tá bom? Aqui eu tenho um que é bem menorzinho. Mas olha como que esse aqui ficou muito desproporcional, né? Um pro outro, ó, completamente desproporcional. Mas eu também não colocaria só um desses, colocaria vários. Eu sempre faço assim, coloco vários juntinhos. O que é a ideia? A ideia, quando a gente fizer um arranjo, eu sei que às vezes na hora que a gente vai receber, na hora que a gente tá planejando, às vezes a gente tá com um pouquinho de pressa, a gente não tem tanto tempo livre pra fazer tudo do jeito que a gente queria. Mais uma dica que eu vou dar sempre, 2 dicas que eu vou dar de arranjos pra vocês são o seguinte. A primeira olha o arranjo de todos os lados, tá? Montou um arranjo, olha ele de todos os lados. Por quê? Porque às vezes a gente monta olhando só um lado e na hora que a gente olha, a pessoa que senta do outro lado tem a outra visão, uma visão que às vezes a gente não teve. Às vezes a gente preocupou só com um lado e o outro lado a gente não preocupou muito. Então, esse é um ponto, tá? Olhar o arranjo de todos os lados. E o segundo ponto é se sentar à mesa e ver se aquele arranjo está incomodando, se você pode diminuir um pouquinho, se você pode colocar ele mais largo. Então, o arranjo de mesa, se for mesa retangular, ele sempre vai ser mais comprido, mais linear do que alto, tá? Então, se atente sempre a isso. Então, pra mim, o primeiro erro é esse, a gente vai deixar as pessoas... Isso aqui não tá na ordem de importância, vamos dizer assim, tá bom? Então, mas pra mim, aqui que eu coloquei como primeiro erro é a gente não pensar, não se sentar, não ver como que aquele ambiente ficou quando a gente colocou o arranjo ali no centro. Gente, já vi cada coisa, já vi uma pessoa uma vez ensinando, assim, ela fez 3 arranjos compridos,
3 arranjos altos. E aí, os arranjos eram unidos em cima, assim, por umas eras. E aí ela ainda explicou assim, a pessoa vai olhar pelo espacinho. Era como se fosse assim, ó, um desse, um desse, um desse. E aí eles eram unidos por eras. Aí eu falei assim, não, vai olhar aqui por esse buraco aqui. Eu falei, meu Deus, não é possível. Não é possível isso, né? Você vai ficar na mesa, vai ter que ficar procurando um buraco. Precisa conversar com alguém? Não dá, né? Então, a gente tem que deixar a mesa confortável, bonita, ok. Mas, mais importante do que a beleza da mesa, é a mesa ser um lugar acolhedor, gostoso. Não dá pra gente ficar na mesa e, nossa, não tá dando. Vamos pro sofá, tá meio desconfortável aqui. Sabe assim, não dá, a mesa tem que ser confortável, tem que ser agradável. Então, pense sempre nisso na hora que for montar flores, escolher flores. Segundo ponto, ainda falando das flores, questão, aí vou falar de 2 coisas. Deixa eu chegar pra perto aqui, que eu não sei se tá um mau barulhão aqui da chuva, não sei se tá interferindo. Tá dando pra ouvir ou tá muito barulho? Daniel vai ver, deixa eu... Então, o segundo ponto, que tá até com cheirinho aqui, e pra quem não sabe, eu tô grávida e eu não tô aguentando muitos cheiros não, então já tá começando a me incomodar aqui, tá? A gente montar uma mesa bonita, vou colocar uma velinha e pegar uma velinha perfumada, igual essa aqui. Essa aqui é maravilhosa, 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 da Lely Blanc, o cheiro dela é maravilhoso. Deixo ele no centro da mesa, de vez em quando eu acendo, dou um perfume na casa e apago. Isso é uma coisa, a gente perfumar, bater um home spray, né, e por um ambiente que a gente vai passar, mas não vai permanecer por muito tempo. A mesa, quando a gente está numa recepção, né, quando a gente está recebendo alguém, está fazendo almoço, a gente vai ficar ali muito tempo. Você concorda comigo que a gente vai ficar, sei lá, umas 2 horas, eu fico até mais se deixar. Fico bastante tempo ali conversando, principalmente antes de estar grávida, tomando um vinhozinho, né? Agora a gente toma uma aguinha, mas um suco, mas imagina, você ficar ali 2 horas, 3 horas com aquele perfume, né? Enjoativo, acaba que vai ficando enjoativo, um ponto, e o outro ponto é que vai misturando com o cheiro da comida e aí vai ficando mais enjoativo ainda. Então isso vale para velas perfumadas e vale para flores também, tá? Tem algumas flores que tem um cheiro bem marcante, que aí eu vou falar para vocês evitarem. Flores e velas muito perfumadas para não deixar a mesa enjoativa. Senão daqui a pouco já começa assim, uma dor de cabeça, começa um enjoo, começa... Esse quem não tá grávida, igual eu tô, mas começa ali a ficar desconfortável. E de novo, a mesa para ser um lugar confortável, tá bom? Mas, se você quiser colocar uma velinha no banheiro, colocar uma velinha perfumada em algum lugar, recomendo muito esse cheirinho aqui. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui, mas eu acho que é o cheirinho da Lely Blanc mesmo, que é maravilhoso. Muito bom. Mas eu vou colocar ele um pouquinho mais distante, pra não precisa ficar sentindo tanto assim, né? Bom, o terceiro erro, que é um erro que eu vou chamar de erro, tá? Mas não sei se vocês vão concordar comigo que é um erro. Mas é uma coisa que muita gente me fala assim, não faço mesa posta porque eu não tenho as coisas bonitas para fazer mesa posta, então não faço. Eu não vou colocar uma florzinha porque eu não tenho um jarro. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho aquilo. Já falei pra vocês algumas vezes assim, e pra mim é uma verdade e existe em mim até hoje isso. Quando eu era mais nova, né, não tinha muita condição de ter as coisas, mas isso nunca me impediu de ter nada. Então, se eu não tinha, sei lá, festa de 15 anos, não tinha um dinheiro pra comprar uma roupa nova, eu não sofria, eu sempre fui muito prática. Eu pegava uma roupa minha e bordava ela com uma outra coisa e virava uma roupa nova. Não tinha dinheiro pra, sei lá, pra fazer alguma coisa, eu ia lá, inventava e fazia. E isso existe em mim até hoje. Graças a Deus as coisas melhoraram um pouquinho, mas ainda tem muita coisa que, sei lá, não vou pagar tanto nisso se eu consigo fazer, eu consigo, né, fazer. Então,
Isso existe em mim, eu acho que sempre vai existir, né? Sempre, acho que são coisas tão enraizadas que é nunca deixar uma oportunidade por achar que não tem. Porque eu tenho certeza que você tem o que você precisa, o que a gente precisa para fazer uma mesa posta. Então, o que eu tô falando disso? Às vezes você fala assim, eu não tenho um vasinho bonitinho, tipo esse aqui, ó. Eu não tenho esse aqui para poder colocar na mesa posta. Então não dá para decorar a mesa? Dá, a gente vai usar a nossa criatividade. Olha aqui, por exemplo, ó, eu até trouxe esse aqui, olha que fofo que fica. Peguei uma leiteirinha, aí a gente vai ver o tamanho da peça, vai colocar alguma coisa para dar uma altura. Coloquei uma leiteirinha, coloquei uns galhinhos secos que eu tenho ali. Inclusive, galhos secos são ótimos pra gente ter em casa, que esse aqui chama dedo de anjo. Ele é seco, desidratado e flocado. Ele tem uma textura tipo de veludo e tem de várias cores. Comprei em floricultura isso, tá bom? Vocês acham em floricultura e tem de diversas cores. Então, olha que fofo que fica. Eu posso usar sempre. Aqui eu tomo uma leiteira, podia ser numa canequinha, numa xícara, podia ser até mesmo num pote de conserva. Aí a gente pode enfeitar esse pote de conserva, pode pintar, pode fazer mil coisas, né? É só a gente usar a nossa criatividade que vai ficar interessante. Então, pra mim, e outra coisa, quem me fala também, eu não tenho coisas de fazer mesa posta, por isso que eu não faço. Você tem, todo mundo tem. Todo mundo aqui almoça num prato, tem talher, tem copo. Então, a gente tem ou um jogo americano, ou uma toalha de mesa. O papai tá ali. Tem toalha de mesa. Espera só um pouquinho que ele já tá indo. Tem toalha de mesa e tem algo que consegue fazer uma mesa posta. Então, o que a gente pode fazer? Se você mora numa casa, se você tem um jardim, tem um verdinho aí que você consegue tirar. Eu ia tirar, só que fica lá em cima e eu não subi. Mas sempre tem umas folhinhas verdes que a gente pode colocar. Dracena, quem tem dracena em jardim pode cortar uma dracena e colocar um verdinho. Tá tudo nos detalhes, sabe? O cuidado, o carinho, tudo em detalhe. Tudo estão nos pequenos detalhes e que a gente consegue fazer com o que a gente tem, com o que com os recursos possíveis pra gente. Outra coisa, meu tá ali, daqui a pouco eu vou pegar ali pra vocês. Flores permanentes também, hoje em dia tem várias bonitas, tem várias interessantes. A gente consegue muitas possibilidades com flores permanentes. E aí me perguntam, pode usar flor permanente na mesa posta? Pode. Falo pra vocês que podem. Aí você escolhe uma bem bonita e tal. Agora, se for uma ocasião especial, tô fazendo um jantar especial, quero fazer uma ocasião, um noivado, sei lá, não sei. Se for uma recepção mais especial, aí eu vou falar pra você investir em flores naturais ou flores desidratadas, que vai ficar mais interessante, tá bom? Mas igual o jantarzinho de quarta, né? Igual toda quarta eu faço um jantarzinho. Aí pode, com certeza, usar. Só eu e meu marido, sempre falo assim, quando não tem uma florzinha, não tem alguma coisa, eu vou lá e pego algum enfeite aqui da casa, pego uma plantinha que tá ali, pego alguma coisa e coloco na mesa. Só de dar um verdinho na mesa, só dar uma cor na mesa, já muda aquele astral. Então, o terceiro ponto que eu falei sobre erros da mesa posta, que não vou chamar de erro, mas é uma coisa que acaba que paralisa a gente, né? Não sei se seria exatamente um erro, assim, mas que achar que não pode fazer uma mesa posta, não pode fazer uma mesa posta legal, bonita, interessante, por não ter as coisas, tá bom? Então aqui eu tô mostrando pra vocês, ó. Peguei uma leiteira, florzinhas secas e daria pra decorar a mesa de uma forma super fofa, desse jeito. Quarto item que eu coloquei aqui é o item mais técnico, tá? Que quando você, por exemplo, for fazer aquelas mesas compridas de casamento, ou então se você tem uma mesa maior e você quer adaptar um pouquinho para poder caber mais gente, a gente sempre tem que respeitar um espaço de em torno de 60 centímetros por pessoa, que é o espaço mínimo para uma pessoa
Então, é só você pensar. Por exemplo, essa mesa aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ela não tem cabeceira, porque aquela cabeceira é encostada, o pé dela não cabe ali. O pé dela é aquele pé tipo em L, assim, então nem daria pra pôr lá. E eu daria pra pôr uma cadeirinha aqui nessa cabeceira. Essa mesa tem R$1,90. Então, se eu multiplicar 60 por 3, dá 180. Então, eu ainda tenho 10 centímetrozinhos aí extras. Miguel tá precisando de vocês, falou? Aí, ainda tenho 10 centímetros extras aí, que permite que eu tenha um espaço mínimo aqui. E é mínimo mesmo. Essa mesa, como para esse tamanho, o ideal seria que eu utilizasse as duas cabeceiras. Mas eu acho que eu já expliquei pra vocês. Essa mesa do meu primeiro apartamento, que era um apartamento tipo quarto e sala, assim, bem pequenininho. E ela foi feita de forma que ocupasse, assim, a maior mesa que a gente conseguia e no espaço limitado que a gente tinha. Eu sempre, desde quando a gente casou, a mesa sempre teve um lugar muito importante na nossa casa, sempre foi um ponto, assim, muito importante e que a gente sempre valorizou muito, que foi a mesa. Então, a gente sempre vai respeitar esse espaço de 60 centímetros por pessoa. Às vezes você, igual eu falei, às vezes, dá pra colocar mais uma cadeira ali, mas faz as contas, vê se você colocando mais uma cadeira, você vai ter esses 60 centímetros por pessoa, tá? O quinto ponto, quinto erro, só mais uma coisa. Quando eu falo da mesa, aquelas mesas compridas de casamento, né, que faz, então você vai também ver, né, quantos lugares que dá pra você montar a partir desses 60 centímetros. Porque às vezes você quer fazer mais lugares e não vai nem dar para as pessoas se assentarem ali direito, tá? O quinto ponto é esquecer algum item da mesa. Então, eu vou até levantar aqui para poder mostrar para vocês que eu montei um lugarzinho aqui. Calma aí, vou tirar o celular daqui. Então, deixa eu virar a câmera aqui. Então, ó, um ponto é esquecer. Aqui eu armei um lugarzinho aqui, né? Depois eu vou explicar cada um. Mas, por exemplo, é esquecer, ó. Vou tirar isso aqui que é a taça de água. Vou tomar só vinho hoje. Todo mundo que vai vir aqui vai tomar só vinho. Então, não vou colocar a taça de água. A gente vai beber só vinho. E, gente, deixa eu virar pra mim de novo. A gente não quer ninguém com pileque, né? Ninguém tomando um monte de vinho, aí de repente ou vai dormir ou vai ficar meio com pileque. A gente não quer, a gente quer que todo mundo curta da melhor maneira possível. Então, pra mim, um erro é esquecer algum item que é necessário para aquela ocasião. A água é fundamental. Então, a taça de água, que sempre fica aqui, ó, dentro, é a taça principal que está presente em todo tipo de ocasião. Café da manhã, almoço, jantar, tá bom? Então, esquecer algum item. Porque, igual eu falei, tudo são detalhes. A gente pode não ter, às vezes, tudo do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer, mas o que tá ali, a gente precisa colocar na mesa o que a gente vai usar. E aí, o sexto é exatamente o contrário. Um erro, pra mim, é a gente, às vezes, querer mais, deixa eu até pôr aqui, ó, querer colocar mais itens na mesa só por achar que a mesa vai ficar mais completa por causa daqueles itens. Vou virar a câmera e vou explicar. Por exemplo, preparei um happy hour para os meus amigos. Vou chamar aqui, vou fazer uma tábua de frios, não vou fazer jantar, vou fazer uma coisa bem happy hour mesmo, fazer só uma carninha e tal, só tirar gosto. Só que eu não conheço muito de mesa posta. Alguém me falou que eu monto a mesa desse jeito. Salvei a foto no meu Instagram, no meu rolo aqui de imagens, e toda vez que eu vou fazer, vou montar desse jeito. Só que, gente, não. Se a mesa conversa com a gente,
Quando eu monto uma mesa exatamente desse jeito, o que ela tá me contando? Ela tá me contando que esse pratinho aqui de cima é um pratinho para entrada. Então, ela tá me contando que eu preparei, né, que a anfitriã, no caso, preparou uma entrada. E como tá o prato de baixo, a anfitriã também preparou um prato principal. Então, aí o que pode acontecer? Às vezes a pessoa tá assim, ó, eu não vou comer muito, tirar gosto, porque vai ter um prato principal. E aí, se eu ficar muito satisfeita, eu não vou conseguir experimentar, né, o prato principal. Aí vai ficar meio chato, porque é chato a pessoa preparar e a gente falar que não quer. Então, né, até bem deselegante, diga-se de passagem. E então, o que eu faço? Eu não como muita entrada, vou salvar ali para o prato principal, e não tenho prato principal. Então, assim, a mesa tá conversando com a gente, tá? Então, sempre que a gente for montar uma mesa, a gente só vai colocar a mesa o que a gente de fato preparou, o que a gente de fato vai servir naquele momento. Então, se fosse só um happy hour, como que eu faria? Um pratinho de sobremesa, sem suplar, tá? Suplar sempre só com prato raso. Pratinho de sobremesa, talheres de sobremesa. Prato raso, talheres de mesa. E aí, o guardanapo eu posso colocar ou em cima do prato, ou aqui do lado do garfo, tá? Na esquerda. Então, eu posso colocar desses dois jeitos aqui. E tá ótimo. Vou chegar mais pra cá. É uma mesa mais informal, porque é uma situação mais informal. Tô pensando só em um happy hour, que é uma situação mais informal mesmo. E a mesa fica mais informal, de fato. Então, vamos voltar. Uma coisa que a gente não faz, gente, já que a gente tá falando de erro, é colocar o suplar e colocar o pratinho aqui. Ah, ficou muito vazio do outro jeito, então vou colocar um suplar. Não tem necessidade, tá? Isso aqui a gente não faz. Não é usual. Tá vendo que o pratinho até fica meio perdido aqui no suplar, né? Porque ele fica sobrando. Então a gente não usa assim. Suplar acompanha sempre o prato raso, tá? Vou voltar lá pra minha cadeira. Que antes que eu vou explicar aqui tudo, as posições certinhas. O último item aqui da minha lista é de fato questão do erro das posições. Então, quando eu voltar ali pra mesa, eu vou mostrar as posições, vou explicar passo a passo. Mas, então até agora eu vou repetir para quem entrou depois. Primeiro, são os 10 erros, maiores erros aí da mesa posta. O primeiro é o centro de mesa muito alto, a gente fazer um arranjo muito alto. O segundo é usar flores e velas muito perfumadas na mesa, é muito enjoativo. O terceiro é achar que a gente não pode fazer ou que a gente não vai fazer porque não tem as coisas. Se a gente usar a nossa criatividade, a gente consegue sim fazer mesas lindas. O quarto é um espaço mínimo aí por pessoa, que eu falei que são no mínimo 60 centímetros por pessoa, tá? E aí você pode até pensar aí no tamanho do jogo americano. Então, o jogo americano, o tamanho mínimo dele é 45 de largura por 35 de altura. Eu gosto de um pouquinho mais. Então, você pensa que o espaço de uma pessoa é um jogo americano e uns 4 dedinhos ali a mais por pessoa, tá bom? O quadro, porque minha mão é grande, tá? Esses quadros aqui deve dar uns 8 centímetros, minha mão é bem grande. O quinto erro é esquecer algum item. Então, às vezes a gente faz uma mesa legal, uma mesa bonita, mas a gente esquece às vezes de colocar os talheres, esquece às vezes de colocar a taça, igual eu falei, esquece a taça de água. Todo mundo vai beber só vinho, ninguém vai beber água. Então a gente esquece. Outro dia alguém me perguntou se quando a gente faz uma mesa posta com cerveja, se coloca taça de água, sim, ou copo de água. Colocamos sim, tá? Sempre, principalmente bebidas alcoólicas,
sempre a gente vai utilizar copo de água para a pessoa ir ali dando uma maneirada para a nossa recepção durar mais tempo. E a pessoa, às vezes, porque tem gente que bebe, fica com sono, tem gente que bebe e fica muito alegre, muito, né? E pra gente dar uma segurada e conseguir recepcionar bem todo mundo. O sexto item é colocar itens a mais só para a mesa ficar, entre aspas, completa. Você colocar itens a mais não quer dizer que sua mesa está completa. A gente tem que colocar exatamente o que vai ser necessário pra gente fazer aquela recepção, aquela refeição. É uma coisa que muita gente faz, muito em foto, assim, no Instagram, é colocar os 3 talheres para sobremesa. Então, aquela mesa toda completona, aí colocam a faca de sobremesa, assim, em cima do prato, sabe? Faca, garfo e colher. Isso, gente, é usual em restaurante, é usual em recepções extremamente formais, porque normalmente servem mais de um tipo de sobremesa, né? Então, às vezes tem opção. Mas na nossa casa, normalmente a gente vai servir um tipo de sobremesa. Então, a gente não precisa de colocar todos aqueles 3 talheres. Porque, por exemplo, sorvete, se você servir um sorvete com uma calda, você não precisa de faca e garfo para tomar o sorvete, né? Então, é interessante a gente pensar o que a gente precisa, qual talher a gente precisa para a sobremesa, para colocar na mesa somente que a gente for utilizar ali, tá? O sétimo item, o sétimo ponto aqui que eu falei, porque a mesa, gente, a mesa posta não é só a beleza, eu sempre vou falar isso pra vocês, assim, não é só a estética da mesa. A mesa tem que ser confortável, a mesa tem que ser bela, tem, né, porque a gente gosta de olhar o bonito, mas ela tem que ser usual, tem que ser um lugar de agregar, um lugar de aproximar as pessoas. Então esse sétimo erro entra nisso, entra em não pensar nos convidados na hora da escolha do menu. E eu vou falar aqui, por exemplo, ó, jantarzinho de quarto. Eu conheço o gosto do meu marido, eu sei o que ele gosta, sei o que ele não gosta. E sei o que ele experimentaria, assim, pra me agradar, vamos supor. Então, por mais que eu ensine a receita pra vocês, terão coisas que eu não vou ensinar. Por exemplo, ele não come frutos do mar. Eu não vou fazer só pra poder ensinar pra vocês e depois, sei lá, ele não comer porque ele tem alergia e eu pensar em outra coisa, sabe assim? Mas um exemplo maior mesmo é eu, Daniel e Miguel almoçando no final de semana. Eu sei o que meu filho come, sei o que meu marido come. Não dá pra eu criar ali um menu, não dá pra eu criar alguma receita pensando só em mim, ou pensando só em mim, meu marido esquecer do meu filho, aí meu filho vai comer só, sei lá, um arroz e uma batata palha, assim, se tiver na geladeira. Então a mesa é um lugar pra gente pensar em todo mundo, é um lugar pra gente agradar. Às vezes, eu sempre falo de questão da linguagem, né, as linguagens do amor. Às vezes, chega uma fase que a gente não consegue se comunicar tão bem com filhos. Então, às vezes, o filho casa, a gente não consegue comunicar ali com a nora, com o genro. E a mesa pode ser um lugar da gente demonstrar um carinho, demonstrar uma preocupação, um afeto. Às vezes, sem a gente precisar de falar. Então, por exemplo, você sabe que a sua nora, sabe que seu genro gosta de determinada comida. Então, é legal a gente pensar neles na hora de preparar aquela refeição. E o contrário também, você sabe que não gosta daquilo ali, aí você vai e faz, sabe assim, você tá mandando um recado também, né? A gente acaba que fala de outras formas, né? Como eu falei, fala com linguagens. Então, pensa sempre nisso, assim. Tem muitas coisas também, assim, tem umas comidas que o Daniel falou assim, isso aí eu sei o que vai agradar ele, eu sei o que não vai agradar. E com outros convidados que eu tenho mais costume de receber em casa, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Eu sei o que vai agradar, eu sei o que não vai, eu sei o que vai fazer sucesso. Então, igual eu falei, a mesa é um lugar pra gente pensar, pra gente unir, pra gente agregar. Então, pense sempre nisso na hora de escolher o menu, na hora de você escolher. Gente, pode ser a refeição mais simples. Tô falando, tem que ser elaborado, tem que ser, nossa, uma coisa. Pode ser o mais simples. Por exemplo, uma massa com molho, mas se você sabe que vai fazer
Sucesso. O Daniel adora final de semana, ele adora ir na padaria comprar um frango assado. Esse domingo mesmo foi isso. Um frango assado, ele comprou um frango assado, fiz um arroz, fiz um creme de milho, tá ótimo, eu sei que agrada. Agora, se eu fosse inventar uma outra coisa diferente, fosse fazer um molho, eu sei que não ia agradar. Então, é muito importante a gente pensar nisso, a gente fazer sempre pra agradar, sempre pensando no outro. A gente pode pensar no que a gente gostaria? Pode. Só que, por exemplo, eu costumo fazer essas coisinhas aí mais diferentes, umas coisas mais sofisticadas, mas mais com frufru, quando é só mulher. Que aí eu sei que meus amigos vão gostar também, que vai ser gostoso pra todo mundo. Então, a gente ter esse feeling, essa delicadeza na hora da gente escolher o que a gente vai servir, tá? O 8º ponto, que é um erro, assim... Amor, depois você pega uma água pra mim, por favor. Daniel? E o amor tá lá dentro. Um erro, que eu acho, a mesa é o lugar da gente solucionar conflitos. Isso com certeza. Eu acho que até mesmo quando a gente não tá comendo, né? Se a gente tem algum problema, se a gente tem alguma situação que a gente tem que resolver, normalmente a gente vai para uma mesa e resolve. Então, a mesa tem esse... É um local de solucionar conflitos. Isso, pra mim, é bem claro. Só que tem que ser um lugar de solucionar conflitos quando tá todo mundo com interesse em solucionar aquele conflito. Então, por exemplo, vamos supor que eu e o Daniel tivemos um desentendimento, e aí eu vou aproveitar um jantarzinho pra gente solucionar. Então, o nosso tom de voz, a nossa... Obrigada. Nosso tom de voz, a nossa intenção, o nosso propósito, tá tudo voltado a solucionar conflitos. Então, eu acho que é um excelente lugar. Igual eu falei, né? Tem uma fase aí de filhos adolescentes que é difícil uma comunicação. Então, se você leva eles pra mesa, faz uma comida que agrada eles, a conversa, a chance da conversa fluir e ser uma conversa boa, né? De ir chegando em algum ponto, é uma chance muito maior do que se você senta ali e só joga assuntos ruins, né? Cria polêmicas, porque tem muita gente que gosta, né? Tem gente que vai ali pra mesa e aproveita o momento da refeição pra dar uma alfinetada, pra dar jogar discórdia. A gente fala muito isso, fulano vem aqui, joga discórdia, às vezes até sai, deixa a discórdia ali rolando, né? Então, a mesa tem esse papel importante de ser um lugar de facilitar a comunicação, mas a gente tem que saber usar. Se a gente não sabe usar, se a gente deixa, acha que só de sentar e comer junto, os problemas vão sendo solucionados, não vão. A gente tem que ter vontade também. Então, o 8º assunto é trazer assuntos desagradáveis para a mesa quando a intenção não é solucionar o problema, tá? Um nono erro é a utilização de jogos americanos. Aqui já é uma coisa mais prática mesmo, assim, né? Então, é a utilização de jogos americanos com toalha de mesa. Muita gente me pergunta isso. A gente não usa jogo americano com toalha de mesa. A gente vai selecionar um dos dois e vai montar a mesa. Eles têm exatamente a mesma função na mesa posta. Agora, o supply a gente pode sim usar com o jogo americano e pode sim usar com a toalha de mesa, tá? E por fim, errar a posição dos itens. Então eu vou voltar ali para aquele lugarzinho que eu montei. Deixa eu voltar aqui. Vou virar a câmera aqui. Então, voltar. Tentar fazer uma coisa aqui, não deu certo. Então, posicionar errado os itens. Às vezes a gente tem os itens e posiciona errado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente posiciona. Vou começar aqui do começo. Vou tirar tudo aqui e vou mostrar. Então, primeiro, a gente vai posicionar ou o jogo americano ou a toalha. A gente vai posicionar sempre o mais próximo aqui da mesa, mas a gente não vai deixar assim
pedacinho pra fora não, tá bom? Aqui, ó, sempre mais rente à mesa que a gente conseguir, porque se a gente deixa muito distante, aí vem o prato fica mais distante ainda e não fica confortável na hora de fazer a refeição. Então a gente coloca bem pertinho aqui. Depois a gente vem com o suplá. Suplá a gente pode colocar uns dois, colocar assim por cima, dois dedinhos, ou pode centralizar bem no jogo americano, tá? Aqui eu tô centralizando ele no jogo americano. O 35 por 45 é um tamanho mínimo, mas é um tamanho que cabe o suplá, tá? Quanto maior, principalmente pro lado aqui, pra cima, a gente consegue ir acomodando melhor os talheres, por exemplo, tá bom? Então, se você for fazer, faz aí com, em vez de 45, um 48, até uns 50, dependendo das potências. Depois a gente vem com o prato raso. E aí, ó, olha como é que eu coloquei aqui, como que... É detalhe, gente, mas tudo é relacionado a detalhes. Coloquei de qualquer jeito, ó. Não tá centralizado. Então, isso tudo vai deixando a nossa mesa com um acabamento não muito bonito. Então, sempre coloca o prato raso, dá uma centralizada nele. Agora vem, coloca o pratinho de sobremesa. Mesma coisa, às vezes a gente coloca rápido, ele fica assim, ou fica meio assim de qualquer jeito. Aí a gente vai vir com cuidado, vai centralizar. Olha como é que tudo tá ficando centralizado. A gente nem gasta muito mais tempo fazendo isso. Faca. Falei faca e peguei garfo. Faca, sempre à direita. Eu tenho o costume de comer com a faca na mão esquerda. Isso é costume nosso mesmo, acho que costume de muitos brasileiros. É uma questão de hábito e que, se você tiver interesse em ter, seguir as normas da etiqueta, uma etiqueta universal, onde em qualquer lugar do mundo você vai tá seguindo as regras, porque justamente pela etiqueta ser universal, então vou te recomendar a ir treinando, é prática mesmo, tá? Então aqui sempre a direita, por quê? O que a etiqueta fala? Que a gente precisa de uma destreza maior. Tudo que a gente precisa dessa destreza, dessa firmeza maior, fica à direita. Então, a faca fica à direita. O copo, a taça, fica à direita, a bebida. Porque as regras de etiqueta seguem as normas de uma pessoa destra, tá? Então, tenta você destro, beber com a mão esquerda, como que é mais complicado. E para quem é canhoto, as regras realmente seguem aí as normas para quem é destro, tá bom? Então, faca aqui. A gente sempre vai alinhar a faca por baixo aqui, ó. Sempre a gente vai olhar a distância, ó. Essa distância até o jogo americano é a mesma dessa distância até o jogo americano. Às vezes a gente também coloca meio de qualquer jeito, coloca assim coloca meio assim, aí os garfos coloca de qualquer jeito também. Igual eu falei, tudo são detalhes, A gente vai aí sempre para dar o acabamento, porque às vezes é tudo bonito, mas como é colocado de qualquer jeito, não fica aquele acabamento interessante. Então, ó, vou colocar aqui, alinhei aqui embaixo. Agora, garfo, mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, vou alinhar, vou deixar retinho. E, gente, aqui é porque eu tô falando e conversando com vocês, mas a gente não gasta mais tempo, assim, de falar assim, nossa, vou gastar 1 hora a mais pra fazer isso. Não, a gente não gasta mais tempo. Só colocou, dá uma ajeitadinha, olha, e pronto, tá? Então, ó, e aí, a gente pode seguir aqui a linha do suplá, tá bom? Vou subir um pouquinho aqui pra seguir a direção do suplá. Subo aqui também. O copo de água pode sempre alinhar com a ponta da faca. Então, ó, aqui tô alinhando. Ponta da faca, sempre o de dentro é o de água, porque a água está presente em todas as ocasiões. Então, você sempre vai lembrar disso. Ai, qual que eu coloco dentro? O de vinho ou o de água? Sempre o de água, porque a água está presente em todos. Poderia estar sem a taça de vinho. A mesa é a mesma.
com a taça de vinho, tá aqui. E, por fim, que o guardanapo, que pode ficar com o porta-guardanapo aqui em cima, ou pode ficar aqui na lateral. Uso mais na lateral quando o prato é estampado, quando o prato, eu quero dar destaque para o prato. Mas como aqui o prato é branco, é básico, a gente pode dar destaque para o porta-guardanapo. Muita gente me pergunta, guardanapo de papel, pode usar? Pode, ocasiões mais informais, né? Pode sim. Aí qual que é a posição dele? Exatamente a mesma do guardanapo de tecido. Ou aqui em cima, ou aqui do lado. Porém, a gente não usa com porta-guardanapos, tá bom? A gente vai usar sem porta-guardanapo. E aí, muita gente me pergunta também, se o pratinho é de sobremesa, por que ele tá aqui por cima? Nesse momento, gente, quando você encontra a mesa assim, de novo, a mesa conversa com a gente. O que a mesa tá dizendo pra gente? A mesa tá dizendo que, nesse momento, essa composição aqui, esse prato não é de sobremesa. Esse prato é para entrada, tá bom? E aí muita gente me fala, e aí, como é que eu vou fazer a sobremesa? Serviu a entrada, serviu o prato principal, vou tirar tudo, dar aquela boa geral, né? Aquela famosa geral na mesa. Tiro o suplá, inclusive. E aí eu posso preparar um outro pratinho. E como eu não vou estar aqui com o mesmo jogo, que eu já vou ter tirado esse jogo aqui da mesa, nem precisa ser desse jogo. Pode ser um outro jogo, pode ser um bowl, pode ser uma tacinha de sobremesa, né? Tudo vai depender aí do que você programou de sobremesa. E aí a gente vai tirar, porque lembra que eu falei que o suplá só usa com prato raso? Então não faz sentido eu servir a sobremesa aqui por cima do suplá. Tiro o suplá. Primeiro, o que eu tiro? O guardanapo fica, né? A pessoa tá usando. O que eu tiro primeiro? Pratinho de sobremesa, com os talheres de sobremesa. Tirei. A pessoa fez a refeição. Vou tirar o prato com o suplá. E aí eu venho com a sobremesa. Tá bom? Muita gente me pergunta também o que faz com o porta-guardanapo na mesa. O que a gente vai fazer? Sentei. Primeira coisa que a gente faz é colocar o guardanapo no colo. Tiro o porta-guardanapo. E aqui na minha frente, a região que tá vazia é essa região aqui. Então, eu posso deixar o porta-guardanapo naquela região. Tá bom? Então, agora eu vou sentar ali e vou abrir essas perguntas aqui para ver se vocês ficaram com alguma dúvida aqui pra gente conversar mais um pouquinho antes de finalizar esse nosso encontro de hoje. Só falar uma coisa pra vocês. Essa é uma semana de aquecimento pra semana Você na Mesa Posta, tá? E o que é essa semana Você na Mesa Posta? É um evento online, um evento gratuito, onde eu preparei com muito carinho, muito conteúdo pra vocês. Serão 3... É a semana toda, né? Que vai ter live, vai ter aula, live, serão de noite as lives. Serão de noite as lives, muito conteúdo, vai ter material extra também, além das aulas ao vivo. Então é o seguinte, para se inscrever, tem que se inscrever, tá bom? Porque vai ser em outra plataforma que eu vou ter que mandar o link para vocês. Não vai precisar de baixar nada, não precisa de fazer nada. Só vai precisar de clicar no link, tá lá no meu perfil, tá bom? Clica no link que tá no meu perfil e se inscreve. Só tem que colocar o seu e-mail, seu melhor e-mail. E depois que você coloca o seu melhor e-mail, vai pedir seu nome e acho que é isso. E aí você tem que ir lá na sua caixa de e-mails. Pode ser que foi por spam, pode ser que tenha ido para lixeira. Você vai lá no seu e-mail, confere esse e-mail que eu te mandei, que você recebeu. Porque a partir de você conferindo o primeiro e-mail, aí você vai receber os outros e-mails tranquilamente, tá bom? Então, tô vendo, tá passando um monte de mensagem aqui super rápida. Pra quem estão pedindo aí alguma... Não é pago, tá? Tô perguntando se é pago, não é pago. 100% online, 100% gratuito, tá? Estão me perguntando aí um monte de coisas, de outros assuntos.
podem ficar tranquilos que essa semana a gente vai ter muito conteúdo. Semana que vem temos muito conteúdo também e que eu tenho certeza que vai esclarecer bem todas as dúvidas de vocês aí, tá? Então é isso. Vou deixar salva essa live, igual eu falei, porque tá passando tanta mensagem super rápida aqui e o que eu tô vendo aqui tá passando alguns assuntos, assim, fora aqui dessa aula, mas igual eu falei, a gente vai conversar muito essa semana, na próxima semana também. A gente vai conversar muito, muito, muito. Semana que vem vai ser de muito conteúdo que eu tenho certeza que vai esclarecer muito as dúvidas de vocês, tá? E se vocês gostaram da aula de hoje, convida mais gente para participar, convida para participar da semana você na mesa posta também, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E é isso, vou finalizando por aqui, vou deixar essa live salva, tá? E um beijo pra vocês e amanhã tem mais, amanhã tem jantarzinho de quarta.